Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil. Nós vamos falar agora de pessoa jurídica, salientando que já está sendo gravada a aula, portanto, mantenha a sua webcam desligada, se assim você preferir. E se tiver qualquer dúvida, acione o seu microfone e me interrompa para que a gente possa dirimir suas dúvidas ou acrescentar qualquer situação em relação ao assunto. Bom, até a aula passada, até o nosso conteúdo passado, a gente estava falando de pessoa física, né? E agora nós vamos falar do que é pessoa jurídica. E o que vem a ser efetivamente pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica nada mais é do que entidade compostas por pessoas naturais. Então, pessoas naturais, pessoas físicas, elas se juntam, elas ou seus bens, né? E a lei vai conferir uma personalidade própria a essa pessoa jurídica, tá? Então, ela vai estar separada do que seja a pessoa física, vai estar individualizada, tá? E essa pessoa jurídica, ela tanto assim tem personalidade própria, que ela, por si só, é sujeito de direitos e obrigações. Então, o que a gente tem de pessoa jurídica, né? Pensa em qualquer empresa que vocês imaginarem aí. Ela, por si só, ela tem capacidade, personalidade própria. Ela, por si só, é sujeito de direitos e obrigações. Qual que é a principal característica da pessoa jurídica? Ela vai atuar na vida jurídica com personalidade diversa do sujeito, dos indivíduos. Então, não importa quem são os sócios, tá? Não importa quem são os sócios. O que importa é a própria pessoa jurídica. Quando a gente pensa na Ambev, né? Vamos falar de coisa boa. Quando a gente pensa na Ambev, importa pra gente quem é o sócio da Ambev, quem que é dono da Ambev? A gente nem sabe quem é. Não importa. O que importa é a Ambev, que ela vai fabricar Heineken, vai fabricar Budweiser, vai fabricar a Antártica, vai fabricar o Guaraná Antártica. O que a gente importa é com a atividade da empresa em si, não com seus donos. Eles são individualizados, não importa pra gente. Né? Isso eu estou falando da Ambev, que é uma multinacional, né? Ela está em todos os países. Se a gente pegar a própria Unic, a Unic em si, importa quem que é o dono da Unic para vocês? Não, é a pessoa jurídica. O que importa é a atividade e a empresa que está prestando serviço a vocês. Quando você abre uma conta num banco, né? Sei lá, Banco do Brasil, Banco Santander, banco que você, assim, escolher. Importa quem que é o dono do banco? Não. O que importa é o banco ao qual você está vinculando. É aquele, né? O telefone, o seu telefone. Importa para você quem que é dono da Vivo, quem que é dono da Claro, quem que é dono da TIM? Não. Importa é o serviço que essa pessoa jurídica, enquanto individualizado, né? Sujeito de direitos e obrigações, isso importa. Quem é o dono dessas empresas não vai importar. Ninguém nem quer saber, né? Sorte de quem é, né? Mas a gente não importa com isso. É individualizado, é separado, tá? E aí, qual que é o ponto importante nisso? Que, em regra, os sócios, os bens dos sócios não vão responder pela dívida da sociedade. Não vai responder pela dívida da empresa. E o que eu quero dizer com isso? Que os donos da Vivo, os bens que os donos da Vivo têm, não respondem pelas dívidas contraídas pela Vivo. Em regra, os bens dos sócios não respondem pela dívida da sociedade. Da sociedade aqui, entende a empresa, tá? Não, em regra, não responde. Você tem uma empresa, tá? Você tem uma empresa. Sei lá, vamos pensar numa papelaria. Adoro papelaria. Você é dono de uma papelaria. Nós dois somos, eu e o Abadias, nós somos donos de uma papelaria. Bem top. Os nossos bens, o que o Abadias tem de casa, carro, fazenda, não vai responder pelas obrigações que a papelaria contraiu. Nem os meus bens, os apartamentos, né, em Cuiabá, em Brasília, a fazenda, nada disso, nada de meus bens e os bens do Abadias não vão responder pelas obrigações que a papelaria vai contrair.
Ah, a papelaria está devendo para vários fornecedores. Os meus bens e o do Obadias vai ter o encargo, vai ser penhorados para pagamento dessa dívida? Em regra, não. Fala, Pamela. Professora, não está aparecendo os slides para mim. Uai. Deve estar carregando, porque para mim apareceu. Faz assim, Pamela. Sai da live e entra de novo. Aí vai carregar. Eu fiz isso ontem. Professora, em relação a essa questão dos bens dos sócios, a menos que não haja enriquecimento ilícito, né? Ela saiu. Oi? Então, o que a gente vai ter aqui, em relação aos bens dos sócios, a gente vai falar disso na próxima aula, que é a possibilidade da despersonificação da pessoa jurídica. Que aí são as situações, são exceções em que os bens dos sócios passam a responder pela obrigação da sociedade, tá? Mas, em regra, vamos considerar a regra aqui por enquanto. Em regra, não tem que se falar em bens dos sócios respondendo pela sociedade. Apareceu aí, Pamela? Todo mundo vendo os slides? Professora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Sim, professora. Ok. Se, por exemplo, a empresa ela não tem sócio, ela é individual, tipo, Certo. Só uma pessoa corresponde por ela. Como que fica? Também. Mesmo assim, Isso. a microempresa individual. O que acontece? Mesmo a microempresa individual, você tem bens distintos da pessoa física e pessoa jurídica, mesmo ela sendo individual. Então, a princípio, os bens da pessoa jurídica que vai responder. Mas a gente tem exceções, né? Que foi o que o Obadias falou. Professora, mas tem situação do bem do sócio responder. A gente vai falar disso na próxima aula, quando a gente falar de despersonificação. Oi, Obadias. Eu acho que nesse caso do microempreendedor ou do empresário individual, o grande problema é que eles misturam muito a pessoa física com a pessoa jurídica. Por exemplo, ele vai comprar um carro, ele sabe que ele tem um desconto como PJ. Aí ele vai lá na concessionária e compra na pessoa jurídica. Se tiver um problema na empresa, aquele carro não é dele, pessoa física, é da empresa. E aí ele vai ter que usar esse carro para fazer o pagamento de alguma dívida, por exemplo. Então, acho que esse que é o maior problema, eles misturarem muito as duas personalidades. Acaba confundindo, né? E deixa... aproveita de uma situação que lhe é benéfica e aí pode imputar na perda do patrimônio, tá? Mas, em tese, né, em regra, são bens individualizados, né? Então, se compra o carro que seja no nome da PJ, faz parte do patrimônio da PJ. E esse patrimônio vai responder pelas dívidas da sociedade, né? Só para adiantar um pouquinho, você só vai incorrer no patrimônio dos sócios se, igual, acabou todos os bens da sociedade, você ainda tem dívidas em relação à sociedade, e aí, de acordo com algumas situações específicas, a gente pode pedir a despersonificação do sócio, né? Mas não vou abrir tanto parênteses, senão daqui a pouco a gente já vai para a aula que vem. Então, em regra, guarda a regra primeiro, tá? Então, em regra, os bens dos sócios não vão responder pela sociedade. Pois bem, qual que é a natureza jurídica da pessoa jurídica, né? A natureza jurídica ela vai estar determinada pelo Código. O Código Civil ela vai acatar a teoria da realidade técnica. E o que diz essa teoria? A teoria da realidade técnica vai dizer o seguinte, que a pessoa jurídica existe de fato. Ela não é uma mera abstração. Então, por essa teoria, por isso que o Código Civil determina que a pessoa jurídica ela é passível, é sujeito de direitos e obrigações. Então, se fosse considerada como mera abstração, ela não seria sujeito de direitos e obrigações, tá? Quem seria sujeito de direitos e obrigações seriam os sócios e não a pessoa jurídica, tá? E aí o Código Civil, ele predetermina que a pessoa jurídica, ela efetivamente ela é existente de fato. Essa personificação,
ela é atribuída a grupos em que a própria lei, né? Por isso, a própria lei vai reconhecer a vontade e objeto próprio. Então, a empresa, quando ela é constituída, ela tem uma atividade específica, né? Você, obrigatoriamente, quando você constitui uma empresa, quando você cria uma empresa, ela tem que ter uma vontade. O que é essa vontade? É a atividade de exercício dela. Então, uma montadora de carro, qual que é a vontade de uma montadora de carro? Criar carro, montar carro, né? Carros novos. E essa montadora, por si só, quando se fala em objetos próprios, é porque ela tem um patrimônio próprio. Tá? Então, ela vai ter os prédios que vai estar estabelecido, ela vai ter o maquinário específico para montar esses carros, e isso faz parte do quê? Da pessoa jurídica. É patrimônio da pessoa jurídica. Tá? Outro ponto. A pessoa jurídica, obrigatoriamente, ela tem a limitação da atividade escolhida por ela. Então, uma empresa qual desempenha posto de gasolina, venda de combustível. Se ela trabalha com posto de gasolina, essa mesma empresa não pode arrumar um outro ramo da atividade que não esteja ligada à atividade principal dela. Ela não pode ser, a mesma empresa não pode atuar no ramo de combustível, por exemplo, e na mineração. São dois ramos, diferentes. Eu não posso, na minha atividade, igual a minha empresa do Obadias aqui, a nossa papelaria, está lá constituída como papelaria, né? Essa empresa, ela não pode ser bancário, não pode ser banco, atividade bancária, tá? Então, a atividade da empresa, essa vontade, ela tem que ser pré-definida. E eu tenho que ter atividades que se correlacionam, né? Não pode ser atividades distintas. Eu não posso ter duas atividades distintas, completamente distintas e que não tenha nada a ver uma com a outra, tá? Além da teoria da realidade técnica, o direito vai apresentar outras 3 teorias que não são admitidas pelo Código Civil de 2002, mas há existência e através dessas teorias a gente tem existência de pessoa jurídica em outros diplomas, né? Em outros países admite essas teorias. A primeira teoria aqui que o Código Civil não admite é da ficção. O que ele vai dizer? Que a pessoa jurídica é uma criação artificial, seja da lei, da doutrina, não é algo que exista, é uma abstração, tá? É algo abstrato, né? Que é tão somente assim, foi criada no intuito de no intuito de ficção e de você moldar a situação comercial e tal, a existência comercial. Mas ela não é admitida, né? E a teoria da realidade objetiva vai dizer o seguinte: a pessoa jurídica, ela nasce tão somente por posição de forças sociais. O que a teoria quer dizer com isso? Que a pessoa jurídica, ela é uma criação social e é decorrente dessa questão comercial. Eu preciso de ter uma pessoa jurídica para representação daquele produto que eu estou vendendo, daquele produto que eu estou comprando. Então, essa troca que começou lá com o escambo, né, nos idos da história, essa troca comercial, né, que fez com que surja a necessidade dessa pessoa jurídica. Tá? E a terceira, que é a teoria da realidade jurídica. As pessoas jurídicas aqui são consideradas como organizações sociais destinadas de um serviço. Então, eu tenho a criação dessa pessoa jurídica porque eu tenho uma destinação específica e da mesma forma como está lá na realidade objetiva, ela vem de uma análise das relações sociais e não de uma vontade humana. Não é porque eu quero montar a empresa, mas é porque a sociedade pede, tá? Então, a vontade aqui não é individual, né? Por essa teoria, tá? Por essa teoria, essa vontade não é individual, mas ela é social. Então, elas meio que se confundem entre a realidade objetiva com a realidade jurídica, tá? Mas as 3 teorias estão aqui no intuito de dar conhecimento em relação a elas, mas nenhuma delas estão previstas pelo Código Civil, tá? Em relação à classificação, como que eu vou classificar a pessoa jurídica, né? Primeiro ponto, em relação a nacional e estrangeira.
Então, se ela é nacional, porque ela foi criada pelo Estado, no nosso caso aqui, pelo Estado brasileiro, né? Estrangeira, porque em que pese ela esteja no Brasil, mas ela tem a matriz, né? Ela foi a criação externa. Quer ver uma empresa estrangeira? Shell. A Shell é uma empresa estrangeira. Nacional, falando de petróleo, né? A própria Petrobras é brasileira, 100% brasileira, tá? E assim vão em decorrência de várias outras empresas, né? Além da nacionalidade, a gente tem em relação à estrutura interna. Em relação à estrutura interna, a gente tem duas subdivisões, que é a chamada de corporação e de fundação. Corporação é quando as pessoas juntam-se coletivamente, gozam de certos direitos e exercem por uma vontade única. Então, a gente vai chamar universidade de pessoas, universitas personarum, tá? Então, eu tenho um conjunto de pessoas, então não só eu, Abadias, a Pamela, a Sabrina, a Paulo, a gente junta, cada um goza dos seus direitos, tem suas especificidades, mas a gente tem uma única vontade, a formalização de uma empresa. Não mais da papelaria, mas de uma cervejaria. Vamos mudar o ramo, né? No caso da fundação, o que vai determinar a fundação aqui é a relação do patrimônio personalizado, tá? Se aqui na corporação o que determina é a vontade, a junção coletiva de pessoas, aqui o que predetermina é o patrimônio. É o que a gente vai ter à frente, vocês vão estudar em direito empresarial, é o que a gente tem de limitada. Você entra para uma sociedade e você só responde pelas cotas quais você contribuiu. Então, a gente vai trabalhar lá com capital de 100%, só que desse capital eu só investi 20%. Então, o patrimônio que está relacionado a mim é de 20%. Ao Abadias, lá da papelaria, ele investiu com 80%. Tá? Então, são patrimônios personalizados, é aquela parte tão somente para a empresa, e é esse patrimônio que vai dar unidade em relação à empresa. Tá? E aí, enquanto as funções e capacidade, tratando-se de fundação, as fundações obrigatoriamente elas podem ser públicas de direito privado, não cabe aqui pública de direito público, tá? A gente vai explicar mais à frente qual que é a diferença dela. Então, ou fundações particulares. Então, as fundações de direito privado, né, são criadas fundações públicas de direito privado e fundações de particulares. Aí a gente ainda tem organizações religiosas, partidos políticos, associações e sociedades, o que a gente chama de sociedade simples, que entra o MEI, por exemplo, a microempresa individual, e sociedade empresária, que a gente vai desde de pequenas ou grandes corporações, né? Desde uma limitada até uma holding, SA, sociedade anônima, né? Cada um desses termos que eu estou falando, vocês vão ter contato com eles de forma ampla em direito empresarial, tá? Que faz parte do direito civil também. Então, cada uma dessas situações aqui, ó, vai ser de acordo com a função e a capacidade que vai estar distrita, né? Então, toda organização religiosa. Ah, professora, toda igreja que é aberta, independente da religião, tá? Aqui pode ser católica, pode ser protestante, pode ser o que vocês quiserem. Precisa constituir enquanto pessoa jurídica. Precisa ter CNPJ. Tá? Ah, professora, não tem isenção de imposto? Tem isenção de imposto. Mas nem por isso, para que não basta você ter boa oratória, né? Ter conhecimento da palavra, que você vai abrir uma portinha, vai encher de cadeira, colocar um altar, colocar uma Bíblia, e você vai discorrer e dizer que você abriu uma igreja. Tá? Não funciona. Você precisa fazer a coisa de forma legalizada. E para que você faça a coisa de legalizada, você precisa criar essa empresa. E a criação dessa empresa se dá com a abertura da empresa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Partido político, da mesma coisa, né? Partido político ainda tem alguns requisitos da quantidade de assinaturas
para que seja constituído um novo partido. O Bolsonaro, quando saiu do PSL, tentou constituir um novo partido. Não conseguiu a quantidade de assinaturas necessária para a constituição desse partido, né? No caso das associações, sociedades, trata-se da junção das pessoas, né, com o intuito igualitário para a abertura daquela empresa. Em relação à fundação, eu falei há pouco que só é válida a fundação de direito privado. Quando a gente fala de fundação de direito público, nós estamos falando de uma instituição instituída diretamente por uma lei específica. Então, vem o Poder Legislativo, o Poder Executivo, e cria uma fundação por lei, tá? Então, essa lei, ela cria a fundação. Essa fundação, ela não tem caráter de pessoa jurídica, tá? A fundação pública de direito público não tem caráter de PJ, não tem caráter de pessoa jurídica. Aqui vai ter caráter de pessoa jurídica, ela é instituída pelo próprio ato do Poder Executivo e ela é autorizada por lei, ela não é criada por lei. Ela é criada por ato do Poder Executivo, mas ela é autorizada por lei específica. Quem que vai dar essa autorização? O Legislativo, tá? Então, tratando-se de direito privado, aí sim eu tenho a Constituição em pessoa jurídica. Tratando-se em direito público, não há que se falar em constituição de pessoa jurídica, tá? E como é que constitui, Karina, uma pessoa jurídica, né? Como que que eu tenho que fazer? Primeiro que é uma pessoa jurídica, a Constituição, ela parte de uma pluralidade de pessoas ou de bens e tem uma finalidade específica, tá? Karina, mais e-mail. É individual, é uma das possibilidades também de criação de pessoa jurídica, tá? Mas, em regra, quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente tem mais de uma pessoa enquanto sócio, né? Eu tenho as exceções, no caso da microempresa individual, é uma delas, tá? E aí, quais são os requisitos? Todo mundo efetivamente pode já abrir? Primeiro ponto é essa affection sociedade. O que é isso? Querer ser sócio, querer ter a sociedade, querer criar uma empresa, tá? Então, essa é a intenção. Eu preciso ter, obrigatoriamente, essa intenção de criar uma entidade distinta da dos seus membros. Eu preciso criar algo que seja diferente do que seja a Karina, tá? Então, eu deixo de tratar as coisas como pessoa física e passo a tratar como pessoa jurídica. Eu quero constituir uma empresa. Suponhamos que eu constitua uma empresa de treinamento, né? De aula online. Eu vou dar curso online, né? Esse curso, eu posso partir só da Karina enquanto pessoa. A professora Karina vai dar o curso. Agora, se eu quiser que seja a coisa mais profissional, eu crio uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica é que vai fornecer o curso. E aí, através da pessoa jurídica, eu não preciso dar as aulas só em meu nome, só a Karina dar aula em relação a determinada matéria. Eu posso, inclusive, contratar outros professores para que também possam dar aula em relação à minha empresa, né? Exemplo aqui, a LFG, o Damásio, né? São empresas, em que pese tem o nome daqueles que foram a base de tudo, mas eles criaram a empresa, LFG, que a gente tem um conhecimento amplo em relação ao curso, principalmente para concurso, prova da ordem e tudo mais. Além do Luiz Flávio Gomes, que embasou tudo isso, né? E que Deus o tenha, faleceu recentemente, ele contrata vários outros professores em vários outros ramos do direito para que possa ministrar as aulas. Então, você abre um leque de possibilidade. E esses professores, quando a gente fala, a gente lembra de quem? Da LFG, da empresa. Você não lembra especificamente do professor, né? Fala assim, o fulano de tal e tal, mas que dá aula onde? Na LFG, né? Então, a gente faz um parâmetro em relação a isso. E qual que é a principal ideia? Igual o Luiz Flávio Gomes, quando ele idealizou a LFG,
Qual a ideia dele? De criar uma entidade em que ele pudesse ampliar o foco, ter uma amplitude maior do que só ele enquanto pessoa. Tá? Então, por isso a necessidade essa intenção de criar algo que esteja distinto da pessoa física. Né? E aí eu tenho outras 2 observâncias aqui necessárias enquanto requisitos. Primeiro, que tem que elaborar um ato constitutivo. Então, tratando-se lá de associações, de fundação, né? A fundação ela vai estar autorizada por lei. De qualquer forma, eu preciso de um estatuto. Tá? Eu tenho que ter um estatuto daquela que é o ato de criação. E em relação ao contrato social, é o que a gente tem para a sociedade simples ou empresária. Né? Então, quando eu e o Obadias sentamos falando assim, ó, vamos abrir a nossa papelaria, a gente colocou no papel, ó, como que vai chamar a nossa papelaria? Né? Então, qual que é o nome da nossa pessoa jurídica? Nossa razão social, né? Vai ser tal. Onde que ela vai estar estabelecida? Em tal lugar. Você vai integralizar o capital social com quanto? Né? Eu falei que o Obadias deu 80% e eu dei 20%. Ele tem mais grana que eu, então ele vai entrar com um capital maior. Quem que vai ser o administrador? Quem que vai atuar enquanto administrador na empresa? É fulano. Qual que é a área que a gente vai atuar especificamente? Qual que é o foro de eleição que a gente vai discutir esse contrato? Então, o contrato social, ele vem como se fosse a receita do bolo para o funcionamento da pessoa jurídica. Ele que determina ali, é ele que vai delimitar as questões relacionadas à pessoa jurídica. Se eu quiser sair da sociedade, em que situação eu posso sair da sociedade? Como que deve... Todos esses pontos, ele vem descrito lá no estatuto, assim como ele vem no contrato social. E para que eu preciso, né, de estatuto ou contrato social? Porque eu preciso registrar, gente, isso. Para que efetivamente a empresa a pessoa jurídica começa a valer, começa a atividade, ela começa com o registro, tá? E que registro é esse? Lá na Junta Comercial, que aqui em Cuiabá fica lá perto do Grande Templo, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, né? Lá naquele viaduto da Hot Wheels lá, pertinho lá, quase em frente àquele viaduto da Hot Wheels. E aí eu preciso registrar. A partir do momento que eu registrei, dei vida à pessoa jurídica. Se a capacidade jurídica da pessoa física, ela inicia lá com a vida, né? E aí eu tenho a medida dessa capacidade com se vai ser absolutamente ou relativamente capaz ou capacidade plena, a pessoa jurídica, ela tem efetivamente o seu começo, a sua gênese, o seu início de tudo com o registro. Tá? Isso está lá no artigo 45 do Código Civil. E aí, o que acontece? Tem algumas atividades que, além do registro, eu preciso, antes ter autorização do Estado. Exemplo, funerária. Criação de cemitério. Mineração. Você tem uma fazenda e você tem água, né? Água é potável, né? Você quer abrir uma outra lebrinha, né? Você precisa de autorização do Estado para a atividade. Então, antes de você registrar efetivamente o seu contrato social, você precisa dessa autorização do Estado. Teve autorização do Estado, registrei, está valendo a empresa jurídica, ela começou a atividade, tá? Tô acabando. E aí... Já tá pronta. Já vou adiantar. E como, da mesma forma que a pessoa física, ela acaba, né? Ela vai se romper com a morte. No caso da pessoa jurídica, essa dissolução é um ato declaratório deliberado pelos sócios. Então, eu e o Obadias decidimos falar assim, vamos encerrar as atividades da papelaria. A pandemia trouxe uma crise muito forte e aí vamos parar as atividades por aqui. Então,
é um ato declaratório dos sócios, tá? Eles podem fazer isso? Podem. Precisa de qualquer autorização para fazer? Não, tá? Outro ponto, também pode ser um ato declaratório do Poder Judiciário. Quando que o Poder Judiciário vai assim emitir? Quando eu tiver a falência, decretação de falência dessa empresa. Então, o Judiciário que vai determinar a dissolução da sociedade. Autoridade administrativa também pode acontecer. E aí, qual que é a ideia disso? É cessar as atividades da empresa, finalizar as atividades da empresa. Professora, Só que o que acontece? Pode falar. Por exemplo, se a pessoa pediu ela declarou falência, ela vai continuar devendo o Estado, vai continuar aqueles débitos que gerou durante que ela esteja aberta, né? Que ela ficou aberta, ela vai ter os impostos. Mesmo ela declarando falência, tem que pagar os impostos. Sim. O que vai acontecer? Não é ela que declara a falência, né? Na verdade, ela entra com uma ação com pedido de falência. O que tem acontecido, dependendo da empresa, ela entra com pedido primeiro de recuperação judicial, tenta se recuperar, porque aí você tem limitação de inclusão de juro, multa, fica um período sem pagar os credores, para ter o fôlego para então retomar a atividade. Ou, dependendo, se a situação estiver muito, muito feia em relação à empresa, ela pede a declaração de falência. O que o juiz vai fazer? Ele vai pegar, vai fazer um balanço em relação às contas a pagar e às contas a receber, o patrimônio total da empresa, o que vai constituir em relação ao pagamento. Então, ele vai ter lá uma planilha, né? Efetivamente, né? Se você folhear qualquer processo de falência, você vai ter uma planilha lá de todos os bens que está aquela empresa e todas as dívidas que ela tem. Todas as dívidas. Desde dívida trabalhista, tributária, fiscais, todas as dívidas. E aí, o que esse juiz vai fazer? Ele vai indicar um administrador judicial, e esse administrador, ele vai pegar todos esses bens da empresa, né? E aí vai liquidar esses bens da empresa, vai alienar esses bens da empresa, no intuito de passar a régua, pegar todos o dinheiro que tem no caixa, tudo que ele tem para receber, todos os seus bens, e aí, através desses bens aqui, ele vai pagar os credores, né? Tem aqueles que têm prioridade, igual crédito trabalhista tem prioridade sobre qualquer outro débito, né? Então, aos funcionários da empresa que está sendo destituído e tal, ele tem prioridade, né? E aí ele vai pagando todos aqueles que venham a ter a liquidez para cessar toda a liquidação em relação à empresa, tá? Então, assim, você tem um trâmite, na verdade, a falência não é o sócio que vai tão somente decretar, ele vai declarar que ele está falido, né? Isso vem por ordem judicial, tá? O juiz que vai pré-determinar, ele só vai efetivamente, ele decreta a falência, e aí entra tudo em negociação, todos os débitos, todos os bens, né? A Agrenco, que é uma trading, né? Ela atuou bastante no Mato Grosso, foi decretada a falência dela. Esse processo de falência deve ter aí pelo menos uns 8 anos, 8, 9 anos, né? Então, ele se estende, ele é bastante longo. Mas a ideia é que se pague, ele não vai deixar de pagar imposto porque decretou em falência, não, tá? E aí, qual que é o ponto, gente? Basta declarar que essa pessoa jurídica está sendo dissolvida? Não basta declarar. O que vai acontecer aqui é que só vai finalizar mesmo e dar baixa
quando tem a liquidação, ou seja, o pagamento de todas as dívidas e partilha remanescente entre os sócios. Isso quer dizer que você pagou todas as dívidas e ainda sobrou alguma coisa, reparte entre os sócios e aí então se dá baixa nos atos constitutivos da empresa. E aí sim, dissolveu-se a empresa, acabou a empresa e deu-se aquela pessoa jurídica, né? A nossa papelaria aqui, Obadias, acabou-se, foi dado baixa, seguiu todos os trâmites do artigo 51 do Código Civil e fica para a nossa próxima constituição de empresa, né? Esse é a primeira parte de pessoa jurídica. A gente retoma a pessoa jurídica na nossa próxima aula, principalmente porque a gente vai falar de dissolução dessa pessoa, de dissolução não, da despersonificação da pessoa jurídica, que a gente vai ver que, em muitos casos, é mais do que necessário até para que você possa ter a recuperação daqueles valores que tem a receber em relação à empresa, né? No direito do consumidor, o CDC é que vem disciplinar o que vem a ser a despersonificação da pessoa jurídica, e ele é muito utilizado, principalmente na Justiça do Trabalho, quando está na execução. Porque você, por muitas das vezes, vem o trâmite, você ganha em primeiro no juízo, né, a sentença vai para recurso, tem êxito, né, você ganha, e aí para levar, para receber, vai um parto, porque a empresa já não tem mais nenhum bens, você não acha a empresa, e aí você tem que ir para cima dos bens dos sócios e pedir a despersonificação da pessoa jurídica, né? E aí, às vezes, esses sócios também já não tem mais nada no nome dele, e por muitas das vezes, gente, na Justiça do Trabalho, você leva e não ganha, né? O processo está tudo positivo e você não recebe. Gente, alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo? Tem alguma coisa que eu preciso sanar nessa primeira etapa? Se não tiver, então, ó, beijo da Tia Cacá. Bom feriado, sexta-feira, né? Permaneçam em casa, quem puder. Tem um burburinho que talvez 18 de maio retome as aulas, mas na Unic ainda não tem nada definido, tá? Ainda não está nada certo. De qualquer forma, a princípio a gente vai considerar ainda o calendário que está, mas tendo qualquer novidade eu falo a respeito. Terça-feira a gente tem uma outra reunião, toda terça a gente tem reunião dos professores com o coordenador, e se tiver qualquer novidade eu aviso para vocês na quarta. Fala, Paulo. Sexta-feira agora é feriado de quem mesmo, professor? É dia do trabalho. Ah, 1º de maio, dia do obrigado. trabalho. A gente tá tão em casa que nem faz conta de feriado, né? Pouco importa. Se fosse dia comum, tava todo mundo se preparando para ir no show já sexta-feira. Tá vendo? Bem isso, né? Mas enfim, então não tem. Gente, ó, beijo, bom feriado, bom final de semana e até a próxima quarta. Até mais. Tchau, professora. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Parando de gravar, gente.